Olá, sejam bem-vindos ao podcast O Estado Play. Nosso bate-papo é daqueles que tocam o coração e salvam vidas. Hoje vamos falar sobre prevenção, amor próprio e amor ao próximo, porque câncer de mama é um tema que não pode ser lembrado só em outubro, mas todos os dias, o ano todo. Para essa conversa necessária, está conosco o médico mastologista e vereador Dr. Vitor Rocha, a psicopedagoga Annelise Peralta, que transformou a dor do luto em solidariedade com o projeto Lenços de Luz, e Elisa Montes, comunicadora, onco-influencer, que deu voz e representatividade a tantas mulheres e famílias. Que bom ter vocês aqui conosco, porque nossa missão de comunicação e informação é exatamente essa função. Podemos ser agente para salvar vidas. E, doutor Vitor, quando a gente fala em salvar vidas, o diagnóstico precoce é o primeiro passo. Tem cura? Ida, na verdade é o nosso grande objetivo, né? Hoje a gente sabe que quanto mais precoce, mais do início for o diagnóstico, maiores serão as chances de cura da paciente. Então nossa grande luta é para tentar buscar fazer o diagnóstico do câncer de mama antes da paciente sentir um caroço na sua mama, através do rastreamento da mamografia. Então, a gente hoje tem uma grande orientação da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é uma orientação de autoexame mensal desde a adolescência, um exame clínico pelo médico uma vez por ano, também desde a adolescência, a mamografia anual a partir dos 40 e vivam uma vida saudável. Agora, me chamou a atenção que o senhor falou do autoexame na adolescência. Isso tem muito a ver em relação à questão hormonal, histórico familiar também? Exatamente. Se a paciente tem um histórico familiar, mãe ou irmã com câncer de mama antes dos 50 anos, câncer de ovário em parente de primeiro grau, em qualquer idade, câncer de mama masculino na família, em parente de primeiro grau, ou uma mutação genética, ou a própria paciente que já tenha tido um nódulo e fez uma biópsia e deu hiperplasia com atipias ou um carcinoma in situ, ela tem um risco aumentado. Aí a gente começa a partir dos 30 anos fazer esse rastreamento, ou 10 anos antes do que a parente de primeiro grau teve. Então, se a mãe teve câncer de mama aos 37 anos, a gente faz o rastreamento a partir dos 27 anos com mamografia, e aí, nesse caso, tem o benefício também adicionar a ressonância nesses casos anualmente. Ou seja, mudou o protocolo, então, da mamografia, doutor? No SUS, o acesso era antes, a partir dos 50 anos, entre 50 e 69 anos. Agora, nesse Outubro Rosa, nós fomos, as mulheres do Brasil e os profissionais de saúde foram presenteados com o Ministério da Saúde, disponibilizando o acesso à mamografia às mulheres a partir dos 40 anos e podendo ser rastreado até os 74 anos. Ou seja, aumentando em 15 anos aí o cuidado dessas mulheres, principalmente entre 40 e 49 anos, que 23% dos casos de câncer de mama estão nessa faixa etária. Então, a gente dando a oportunidade de buscar um diagnóstico precoce para essas mulheres, que são as mulheres jovens. O que o doutor Vitor está reforçando é exatamente isso. O autoexame, a visita rotineira ao médico e também, se tem cura, é porque também a ciência avançou. Então, tem o olhar clínico, né, os exames, e tem a ciência que tem avançado também. Isso possibilita aí a cura do diagnóstico. Por exemplo, quando a gente faz diagnóstico de tumores abaixo de 2 centímetros, as chances de cura são maiores do que 95%. Então, graças ao diagnóstico precoce e a melhoria nos tratamentos, né? Seja na cirurgia, cada vez mais delicadas, seja na radioterapia, cada vez mais eficaz, e os protocolos de quimioterapia, hormonioterapia e a terapia anti-HER2, que tem avançado bastante, e isso nos alegra bastante. Bom, e a gente tem um exemplo aqui de quem vive o tratamento, né? Que é a Elisa, que é comunicadora, influenciadora, mulher forte. Como que foi, Elisa, receber o diagnóstico? Eu me lembro do seu vídeo publicamente, que foi em agosto de 2022. Sim, depois que os cabelos caíram, Isso. eu fiz um vídeo raspando a cabeça, né? Era algo que eu queria fazer.
E assim, quando eu recebi o diagnóstico, eu estava com 38 para 39 anos. E eu recebi, inclusive, no projeto do Dr. Vitor Rocha, na Casa Rosa, porque eu estava há muito tempo buscando um profissional na área, no SUS, porque eu sou paciente SUS, que pudesse resolver o meu problema. E qual era esse problema? Eu tinha um nódulo na mama esquerda que eu havia detectado há quase 5 anos atrás. Então, assim, com 34 anos, no autoexame, eu identifiquei esse nódulo bem pequenininho. E achei que não era nada por ser jovem. Como assim, câncer? Não, câncer não dá em pessoa jovem. Então, eu descartei a possibilidade de ser algo maligno. E fui vivendo a minha vida, tocando a vida, faculdade, trabalho, casa, marido, enfim, família. E quando esse nódulo começou a ter um crescimento absurdo, né, durante a pandemia, que todo mundo estava em casa, comecei a sentir dores na axila, comecei a sentir um cansaço físico absurdo. Foram sinais, mas sinais, porque na verdade era só o toque mesmo, né, Sim, Elisa? era só o toque, porque eu sempre falo, o câncer de mama, ele é assintomático no início. Silenciosinho, né? E quando eu já estava sentindo esses sintomas, significava o quê? Que ele já tinha avançado. Só que eu não imaginava que pudesse realmente ser câncer. Porque eu ainda pensava que por ser jovem, eu estaria imune a isso. Foi E uma vida ativa, trabalhando. Fazendo academia, vivendo loucamente, né? Como se não houvesse amanhã, com aquele nódulo na mama. E quando eu soube do projeto, foi através do postinho de saúde perto de casa. A doutora falou, olha, tem um projeto que está agora novo, surgiu, você pode ir lá se consultar com o mastologista, ele vai resolver esse caso seu. E fui. No mesmo dia que eu fui atendida lá pelo doutor, ele já falou, tudo bem fazer uma punção pra gente ver o que, né, do que se trata esse nódulo? Eu falei, é claro, tudo que eu quero é resolver meu problema. O senhor lembra disso, doutor? Ah, sim. Ele lembra do Hello People, né? Depois eu conto. Até fiz o vídeo com ele para poder orientar as mulheres que tinham esse projeto, porque é SUS, então é para todas. O acesso é para todo mundo, né? Exatamente. Estava tendo acesso, amém, né? E eu estava toda contente. E depois de 2 semanas eu retornei com o exame já em mãos e o doutor falou, olha, deu uma alteraçãozinha aqui. Aí eu já fiquei preocupada, mas ele falou, não, calma, vamos fazer uma biópsia pra gente descartar qualquer possibilidade, né? Pra você se cuidar. Eu falei, tá. Foi aí que você já ficou com aquela pulguinha, Fiquei. né? Eu cheguei em casa já, tô com câncer. Aquela coisa assim na cabeça, tô com câncer. Mas aí aí esperei uma semana. Uma semana já saiu minha biópsia, o resultado. Em uma semana. E assim, eu vou falar como mulher também. A gente já vai para um exame já Tremendo. apreensiva, né? É natural, né, Elisa? E quando eu recebi o diagnóstico do câncer de mama através do doutor Vitor, eu tava com meu marido, né? Porque você não recebe um exame, né? Não abre um exame de biópsia sozinha, até porque você não sabe o que vai dar lá, né? Então ele me falou, olha, vai com alguém, né? Com seu esposo. A rede de apoio, né? Exatamente. Emocional, inclusive. E eu estranhei porque ele ia atendendo as pessoas e eu meio que ia ficando. Eu falei, acho que é algum sinal. E a gente já fica com aquilo na cabeça, né? Aí quando eu fui atendida, eu vi que ele quebrou muito gelo com meu marido, porque eu sou muito observadora. Ele começou a conversar de futebol, porque ele é de Corumbá, eu sou corumbaense, meu marido é corumbaense, aí não sei o que, futebol, que time você torce, onde você jogou. Aí eu falei, lá vem bomba. Aí, de repente, ele parou e falou, tá, vamos lá, vamos falar sobre o que deu no seu resultado. Aí quando ele falou, infelizmente, deu positivo para câncer de mama, um subtipo. Aí ele já contou sobre subtipos de câncer de mama, que são vários tipos que eu não sabia. Que estágio que é? Então, quando eu descobri com o doutor, ele só descobriu o tipo que é o imunohistoquímico, que a gente fala, né? Que é todo aquele exame que contempla sobre tipo de câncer, se tem estrogênio, progesterona, todo o detalhamento do nódulo que estava ali na minha mama. O mapeamento do nódulo, câncer, porque né? ele fez uma biópsia ali do nódulo. Mas só que o que eu achei interessante do doutor, eu sempre friso isso, é a humanização no momento de dar o diagnóstico, porque ele foi muito claro, ele falou, olha, calma, porque tem tratamento, o câncer tem mais de 90% de chances de cura, você pode passar por uma cirurgia ou uma quimioterapia primeiro, mas é um tratamento que dura no máximo 1 ano, porque eu perguntei, quanto tempo dura esse tratamento, doutor? Porque eu quero viver, eu quero viajar, eu não quero ficar presa a um tratamento. Ele falou, você vai se tratar e vai ficar bem. Então, aquilo, naquele momento, amorteceu a pedrada que vinha na minha direção. Então, ele colocou um capacete, né? Então, ele coloca o capacete que lá vem pedrada. Ele colocou um capacete ali, me protegeu um pouco dessa pedrada, porque você, assim, perde o rumo. O airbag, né?
Aí eu saí de lá um pouco mais assim. Eu saí assim, poxa, eu tô com câncer, foi, né, diagnosticado de fato. Mas aí eu lembrava do que ele tinha falado. Mas tem cura, tem tratamento. Aí ele já me deu todos os papéis para eu fazer o tratamento e eu fui para o Hospital de Câncer Alfredo Abrão. E 30 dias depois eu descobri que eu estava em estágio avançadíssimo. Tava no pulmão, tava no fígado. E daí... Metástase. Estava no estágio 4 do câncer. Aí eu falei, então, se eu não morri antes com o diagnóstico, agora eu morro, na minha cabeça. Então, desde então, eu estou há 3 anos e 2 meses em tratamento. E uma coisa, assim, para finalizar aqui, porque eu falo bastante, é que as pessoas, elas ainda não entendem que... E eu acho que até gera um certo desconforto de entender... Pessoas como eu, que trata um câncer avançado, porque no meu caso eu sou paciente paliativa, não tem cura, porque eu já descobri em estágio muito avançado, mas tem tratamento para controlar a doença. Tem que ir mudando o medicamento, né? Isso, exato. Eu já estou no segunda linha. Pra na medicina, é como Sim. se a gente tivesse uma infecção, aquele antibiótico não está funcionando e você a gente vai muda. mudando. É isso, doutor? É Não tem isso CRM não, mas é isso, né? É a segunda linha, né? E eu já estou no tratamento, inclusive, de segunda linha, né? Então, as pessoas, elas têm uma certa dificuldade de entender que quem está morrendo ainda está vivo. Porque quando eu falo que eu trato um câncer avançado e metastático, a pessoa já abre um olho enorme e fala assim, tipo, tá, mas não parece. Aí eu devolvo, às vezes, com a pergunta, mas qual é a cara do câncer? Tem cara? Não tem. Não tem idade, não tem cor, não tem sexo. E você está vivendo linda, maravilhosa. E a gente vai seguindo, né? E a vida oferta as melhores coisas pra gente viver. E a gente vive, vai vivendo mesmo em meio ao tratamento. Olha, essa sua fala me emociona e me causa arrepios, porque é essa a nossa missão. E quando a gente fala de força que vem da sua voz, a gente tem também um exemplo de força, né, que transformou aí o luto, né? A história da Annelise é história de amor e recomeço, né? Você viveu uma perda profunda em 2018, perdeu a irmã gêmea Cristiane, que era uma conexão de alma gêmea, né? E um câncer também agressivo aos 48 anos. Sim. Conta pra gente como que foi atravessar essa dor e transformar a dor em amor ao próximo, lenços de luz. Foi em 2018, a minha irmã gêmea, univitelina, foi diagnosticada com uma leucemia mieloide aguda. E assim, sem sintomas, doutor. Na verdade, tinha sintomas, mas a gente vai mascarando os sintomas do seu corpo. Né? E eu sempre falo isso, que a gente precisa ficar atento aos sintomas que o corpo apresenta. Aí você mascara, não, porque estou estressada, esse cansaço é da rotina, essa manchinha que saiu no corpo deve ser alguma coisa, mas não vai no médico para ver certinho. Isso eu cobrava, você está indo no médico, você está fazendo isso, tal. E quando ela foi no médico, que ela passou mal, nós tínhamos comemorado um aniversário antes. Ela começou a passar mal, falta de ar. Ah, tá. Não teve febre? Não teve febre, não. Uhum. O sintoma dela foi falta de ar. E saiu manchinhas no corpo. Uma semana antes ela estava em casa, a gente estava tomando sol e tal. E eu vi umas manchinhas na perna dela. Eu falei, o que são essas manchinhas? Umas pintas roxas. Não, eu acho que eu bati, mas eu acho que ela mesma falava assim. Não, aí foi espalhando. Eu falei, não tá normal. Você está sentindo mais alguma coisa? Mas era a falta de ar. Aí associava o quê? Ao peso. Ah, porque eu devo estar pesada, não estou dando tempo de fazer exercício. Foi associando. Quando ela foi fazer o exame, quando ela passou mal, o marido dela levou ela para o médico, para o hospital, aí viu uma anemia muito forte. Foi hemograma. Foi o hemograma. E aí eles pediram, né? Olha, volta amanhã, isso foi à tardezinha, volta amanhã e procure com urgência um hematologista. Ela retornou, e nesse intervalo dela retornar, ela não dormiu à noite, ela passou muito mal. Só que cedinho o meu cunhado levou ela. Aí quando chegou lá, o médico, a gente já falou com o médico, que tem um médico da família, aí ligou para ele, hematologista atendia nesse hospital, foi lá, aí eu não estava com ela presente, mas ele falou, Anne, vem para cá. Quando ele ligou para mim, eu já estava passando mal.
Eu senti, Tinha uma conexão, eu levantei. O meu marido falou que à noite, durante o sono, eu sentei na cama e chamei ela. Porque, assim, essa união, ser gêmeas univitelina, eu falo que é um amor além da vida. Então, assim, você sente a mesma coisa? Eu não sei se eu ficava procurando isso, mas no parto dela eu senti. Quando ela foi ter neném, que ela estava tendo as dores, eu falava, pelo amor de Deus, tenha logo essa criança. Porque eu estava sentindo. E ela a mesma coisa, a gente era muito ligada, muito, muito. Anne, e do diagnóstico até o óbito, quanto tempo? 26 dias. Muito rápido. Muito rápido. Foi assim, quando o doutor me chamou, né, ele conversou conosco, comigo, com meu cunhado, e falou assim, corra contra o tempo. Vocês precisam, nós vamos precisar de sangue, de plaquetas, então E aí vocês... já começou a sua missão, Não, mas aí inclusive, de campanha. Ninguém me falou. Eu nunca tinha passado por uma tempestade tão grande. Tinha com meu pai, mas assim foi diferente, né? Então eu falava assim, mas o que é correr contra o tempo? Eu não sei o que é isso. Aí ele corre contra o tempo, a Cris vai precisar de sangue, de plaquetas, a gente não tem muito tempo para esperar, porque ela já vai iniciar uma quimioterapia, acho que daqui 3 dias, daqui 2 dias, eu não lembro. Eu fiquei sem chão. Eu falei, meu Deus, e agora? Ela tem 3 filhos. Eu tenho 2, né? Mas são os meus. Eu tenho hoje 5 filhos, 3 netos, com muito amor. E aí eu falei, meu Deus, eu parei em Campo Grande. Eu falei, eu sentei, eu raciocinei. Quando eu entrei, ela falou para mim, quando eu entrei... Você não teve tempo, inclusive, de sentir. Você teve que agir. Você sabe que foi muito espiritual isso? Porque quando eu entrei no quarto que ela estava chorando, ela pegou na minha mão, ela falou, tô com leucemia, ela falou para mim. Eu falei, e eu senti... Isso eu falo com certeza absoluta, eu senti, parece um escudo em mim, assim, que Deus fala, vai firme, segura na mão de Deus e segue, fica firme, porque ela vai precisar de você. Sua E eu falei... era por 2, então. E eu falei para ela, eu falei, você tem eu. A gente vai conseguir. Emociono. Como não? Daí aí o médico falou, vai, tá. Eu fiz a maior campanha que teve. Em junho, no frio, não sei, né, doutor, que em junho as pessoas parecem que têm um receio de fazer a doação de sangue, parece que vai doer, mas foi a maior campanha que teve no Hemosul em 30 anos. Eu parei em Campo Grande. Mobilizou. Eu mobilizei. Eu parei por tudo por ela. Eu falei, meu Deus, eu preciso disso. Eu preciso salvar a minha irmã, independente de eu ser univitelina. Né? E eu estava fazendo todos os exames. Tomei muitas injeções de corticoide. Acho que até agora no corpo, porque não emagreceu, né? E aí, fiz, eu e meu irmão, na época, vivo, né? E aí nós fizemos, só que quando chegou o resultado, ela já tinha ido para o céu. Independente de chegar o resultado, ela tinha que estar bem para poder estar recebendo esse transplante, né? Bom, enfim, quando eu fiz essa campanha, né, muito grande, todo mundo, o pessoal do Hemosul falava, Anne, não manda mais ninguém. Olha isso. Fantástico, né, doutor? Não manda, porque vai estragar. Eu falava assim, distribui para os outros municípios. Eu não sei como funcionava isso. Atende, né? Bom, enfim, e eu passava na frente do Hemosul e via aquela fila, aquilo lá me arrepiava. E um dia eu desci e falei assim, para quem que a senhora vai doar sangue? No meio, assim, da quadra. Falei, não sei, para uma tal de Cris Peralta. E aí eu arrepiava, porque são pessoas que me abraçaram sem me conhecer, no momento mais difícil da minha vida. E aquilo lá, eu abraçava as pessoas também, e elas não entendiam, mas eu não queria falar que era para minha irmã ali, porque senão eu ia desabar. E aí foi que ela... Um dia antes eu fui lá no hospital, o doutor falou, tá subindo a plaqueta, porque não subia, não trabalhava, a medula não conseguia, né? O organismo começou a Sim, reagir. e aí eu fui lá, e eu falei para ela assim, amanhã o senhor vai sair daqui, pra gente contar todos os bafões que tá acontecendo aqui. A gente sempre falava isso, brincava, tudo. Mas ali foi a primeira vez que eu senti um arrepio muito forte, uma coisa muito de Deus, assim. Eu fechei o olho, eu nunca tinha chorado dentro do leito dela. Eu saí para fora e eu não aguentei. Eu vi que era ali, foi a despedida. E eu vi, assim, ela me olhando, sabe? Mas, assim, eu falei, gente, eu não posso parar. Eu tenho a minha mãe, que a dor dela é a maior, né? E tem os filhos que tinham acabado de perder o pai. Olha isso. Eu falei, meu Deus, e agora? Né? Você é força.
E agora? Saí, tá, faleceu. Logo depois que ela faleceu, eu fui para dar uma entrevista no hospital regional, que eu acho que foi ali que mais pegaram sangue. Eu fui na ala da quimioterapia e tinha um cabide, eu dando entrevista, que lá estava me incomodando, tinha um cabide no meio da sala. Falei, gente, por que tem um cabide na sala da quimioterapia? Vazio. E as pessoas tomando, né, a medicação, recebendo o sangue. E aquilo lá. E eu olhei, na hora que eu cheguei, eu falei, minha irmã teve uma missão aqui. Ela salvou vidas. Ela salvou muitas vidas. E ali eu olhava, depois que acabou a entrevista, eu falei com a enfermeira, por que tem esse cabide aqui no meio? Ela falou assim, não, porque às vezes as pessoas vêm, levam um lencinho, traz um bonezinho, e as pessoas pegam, tal. Eu saí com aquilo lá e eu falava, gente, eu preciso fazer alguma coisa. A minha irmã salvou vidas, eu vou cuidar de vidas. Eu vou fazer um projeto. Isso era 20 dias do meu luto. Eu falei, eu vou reunir minhas amigas mais próximas e as amigas dela, porque tudo era junto, e eu vou conversar. E quando eu chamei as meninas mais próximas, minha e dela, elas foram contra. Não. Agora não. Você está em luto. Como você vai fazer isso? Você também precisa. Você precisa se cuidar. Estava tudo muito em cima de mim, porque eu ser gêmeos, eu tinha que tomar cuidado com tudo que aparecia em mim, né? Eu falei, não, agora é a hora. Eu preciso fazer isso. Não é que eu estou trocando o meu luto por uma luta, não, mas eu preciso fazer isso. Para mim. Para mim. Faz sentido para você se eu disser que tantas pessoas que você não conhecia te abraçou, você conseguiu mobilizar para todo mundo esticar o bracinho ali para coleta de sangue. Hoje você está retribuindo o abraço. É o seu remedinho? Eu costumo dizer que quem doa também recebe. Com certeza, isso, é o meu remédio, é o que me fortalece, é a presença da minha irmã todos os dias comigo. Você sente? Muito. Nossa, quando eu faço alguma coisa, eu já sinto que ela está puxando meu cabelo. Agora me conta, e esse abraço que a gente está falando é um abraço físico também. É um abraço físico, porque assim... Esse que você trouxe. Então, a gente entra com esse carrinho nos hospitais, né? Que nós temos grandes parceiros aqui, que é a Santa Casa, a KCMs, Hospital Regional e algumas clínicas. E a gente chega com o nosso carrinho, nós vamos amadurecendo a nossa associação. Hoje ela é uma associação, tem o CNPJ, né? As minhas menininhas, que são a da minha propaganda, elas são registradas, ninguém pega as menininhas mais. Estavam querendo pegar. Esse kit, você chega... Então, as oncológicas, não, as assistentes sociais, elas entram em contato conosco, porque a gente já deixa lá o número. Quantos pacientes está internado? Lá, vamos supor, lá na casa. Tem 10 homens aqui, 3 mulheres. Olha a atenção para esses homens, que não cuidam, né? E mesmo fazem. Saúde masculina. Aí, o que a gente entrega para essas pacientes? A gente entrega um encosto de cabeça, porque às vezes o catéter está aqui, às vezes a pessoa vai embora porque faz... Né, para as mulheres vai um encosto de cabeça. Aí a gente entrega uma necessairezinha para colocar suas coisas pessoais. Muitas vezes eu chego lá e vejo eles no saquinho, com um documento, sabe? Então eu falei, não, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa. Eu já coloquei a nossa logo, porque hoje a gente tem um patrocínio, graças a Deus, né? Que é, falar, né? Do Sicredi, que nos ajudou bastante, porque é um fundo social maravilhoso, né? Então, porque estava saindo muito do bolso da gente, estava ficando caro. Abraçando. A gente entrega. Tem a bolsinha térmica rosa, mas acabou. Nós vamos comprar mais. Esse aqui é a bolsinha dos homens que a gente entrega. Bolsinha térmica, às vezes está com dor nas articulações. Elisa, isso faz tudo. a diferença. Você que é uma paciente, né? Faz toda a diferença. Eu fico imaginando. E para os homens, vai esse aqui. Os bonés, as toucas. Né? É o cuidado, porque a gente está num momento tão fragilizado, precisando de acolhimento. Aí quando chega alguém com um projeto... É assim, te abraçado, mas você também recebe muito amor. Né? Muito amor. Eu acho tão lindo isso aqui, gente. Não é, doutor? Muito. Então, aí dos meninos, assim, é azulzinho, né? Nós fizemos assim. Então, são kits de luz. Eu falo que são kits de luz, independente de qualquer religião. A gente entrega o Espírito Santo para essa pessoa. E a gente fala, continue sendo forte e corajosa.
Porque, Anne, o luto, a saudade é eterna. Eterna. Mas isso aí é um conforto do seu coração, né? O que faz Eu não você- sabia que isso ia ter uma intensidade, que esse projeto ia virar, saindo do país, indo para vários estados. As pessoas nos procuram pelo direct do Instagram. Fala, Anne, quem que é a idealizadora do projeto? Eu queria uma caixinha com o Espírito Santo. Isso já está em todos os estados. Foi para a Itália, foi para a Espanha. Eu falo, gente, olha a importância de você ser uma rede de apoio. E principalmente para a criança que não sabe da gravidade, né, doutor? Quem sabe da gravidade da situação são os pais, são os responsáveis. Então, quando a gente chega lá com esse kit e chega com uma caixinha que vem o Espírito Santo para essa família, porque a gente entrega para a família, é maravilhoso. Você não está sozinho, nós estamos aqui com você. Qualquer coisa, estamos à disposição. Isso me faz tão bem, sabe? Eu achei que seria só no meu luto, mas não, está até hoje. Né? Então, a gente vai amadurecendo as ideias, a gente vai organizando as coisas com as meninas. E elas Parabéns, são... porque você para a sua vida, a sua atividade para salvar, para levar um acolhimento. Eu penso o tempo todo nisso, o tempo todo que eu posso fazer. E falando de missão, cada um aqui tem sua missão, a gente não pode deixar de falar da sua missão, porque a medicina, doutor, é um sacerdócio. O que é a Casa Rosa para o senhor, que já é um projeto que já está consolidado, vai fazer aniversário agora de 4 anos, né? Como que surgiu? É um acolhimento em relação à saúde pública com dignidade a essas pacientes? Ida, a Casa Rosa surgiu exatamente por uma frustração de um profissional de saúde que fazia uma medicina de ponta no consultório e não conseguia ofertar a mesma coisa quando ia para o Sistema Único de Saúde, onde os pacientes mais precisavam do nosso apoio e da nossa resolutividade, porque eu sempre achei assim, o sistema, eu sempre bati de frente no sentido de ouvir o paciente. Eu fiz também ginecologia e obstetrícia, eu me lembro nos meus plantões, estamos falando há 10, 15, há 20 anos atrás, se a paciente queria fazer uma cesariana, eu dava oportunidade, esclarecia que tinha mais riscos do que o parto normal, conversava com o familiar, e se ela tivesse no tempo certo, nos 9 meses lá, 40 semanas, a gente fazia cesariana. Você estava além do seu tempo, então, com uma medicina humanizada. Porque eu acho que o paciente ela tem que se envolver no seu tratamento, o médico tem que esclarecer e tomar uma conduta compartilhada. Você precisa do aceite. Primeiro você explica, olha, o caminho é esse. E a gente está aqui para te ajudar. E a gente pode ajudar dessa forma. E a Casa Rosa surgiu disso. Porque eu consultava uma paciente que demorava 1 ano para chegar no mastologista. Eu sou concursado no Hospital Universitário e na Prefeitura. Trabalhava no SEM, no antigo CEAM. E a gente pedia um ultrassom, demorava 1 ano, pedia uma biópsia de mama, olhava aquela paciente, examinava, falava, olha, se ela está com um nódulo muito suspeito, pedia ultrassom, o risco de câncer era maior que 95%, eu pedi uma biópsia, ela demorava 2 anos numa fila. Meu Deus. E aquilo pra gente era uma frustração. E aí foi quando a Casa Isso quando o Rosa... senhor não perdia a paciente, né, nesse tempo, se era um câncer, né, já agressivo. Aí eu já tinha que falar, eu falo, olha, aqui está demorando, dá um jeito de fazer particular esse exame, faz uma promoção, conversa com a família, Isso. vai atrás do seu prefeito, se você estava no interior, pede ajuda, porque senão você vai ficar 2 anos numa fila, no teu caso não pode esperar 2 anos. Mas aquilo me incomodava, eu tinha que ofertar. E aí a Casa Rosa surgiu com um modelo de consulta integrada e resolutiva, onde a gente já faz a consulta com o mastologista, já fazemos a oferta do exame de ultrassom e, nos casos necessários, a biópsia ali no tempo mais breve possível e o resultado também rápido. Ou seja, nem caminha, é ali. É ali. Então, e a gente tem feito esse trabalho já um pouco mais de quase 4 anos de trabalho na Casa Rosa. Começou como um projeto, hoje é uma associação Beneficente Casa Rosa. A gente começamos na maternidade Cândido Mariano, hoje estamos na Santa Casa, os pacientes vêm regulados pelo postinho. A gente também tem a Casa Rosa no Tijuca, que é a sede própria, onde todo sábado nós temos um mutirão das 7 da manhã ao meio-dia, onde nós fazemos o atendimento de demanda espontânea. Então, se a paciente não tiver como nenhum encaminhamento, e tiver alguma alteração ou quiser só fazer a prevenção, ela se dirige à Rua Apetubas 181,
no bairro Tijuca 2, próximo ali ao terminal Aerorancho. É uma utilidade pública, então agradeço a oportunidade de estar divulgando esse projeto. O senhor está sendo um agente para salvar vidas, né? E, por exemplo, no último sábado, as 2 primeiras pacientes que a gente atendeu voltaram já com a biópsia de câncer de mama e a gente descobriu 5 pacientes com necessidade de biópsia. 3 a gente já vai fazer a biópsia, foram atendidas no sábado, na segunda-feira já vão estar fazendo a biópsia e outros 2 casos que eram menos suspeitos a gente vai fazer em uma semana. Quer dizer, então um agendamento muito rápido, sem ter aquela demora, igual no privado. E esse resultado a gente agiliza. Nós temos um sistema, um serviço de navegação, a equipe nossa de enfermagem lá, elas fazem, a Marcela, a dona Marilda, elas fazem esse acompanhamento da paciente, a paciente com nódulo suspeito, ela entra para o sistema da navegação e a gente acompanha a jornada daquele paciente até o desfecho. Fez mapeando a biópsia, tudo, né? É um câncer, então vou adiantar o retorno, vou encaminhar para o oncologista, vou fazer um encaminhamento para a cirurgia, e isso nos alegra bastante. E hoje é uma referência para o país. É o fortalecimento do olhar em relação à saúde pública. Exatamente. Hoje, Campo Grande é uma referência para o país. A gente teve 2 oportunidades nos últimos 2 congressos brasileiros de ministrar palestra para que a gente pudesse mostrar como a Casa Rosa pode ser replicada em outros locais. Então, isso é muito interessante. Ser referência é fantástico. E nós já fizemos mais de 12 mil consultas médicas com especialista em quase 4 anos e diagnosticamos 230 casos, já mais 2, então 232 casos de câncer de mama em menos de 4 anos. E tudo de maneira ágil, encaminhando essas pacientes. Eu te falo, vai entrar no trilho para poder chegar ao nosso destino, que é o tratamento, e depois a cura, e depois, ou se não for possível curar, pelo menos você vai estar no tratamento para ter uma qualidade de vida e viver que nem as outras mulheres têm. A gente tem um exemplo, a Elisa, maravilhosa. Então Doutor, uma curiosidade, né? A gente está pontuando esse nosso bate-papo no mês de outubro, que tem a campanha, que é só um alerta. Mas qual que é a sua observação em relação a essa demanda, né, espontânea? Acontece mais no mês de outubro ou a missão da campanha outubro está ecoando nos outros meses? Tem sido uma crescente. A gente tem acompanhado, por exemplo, imagina um sábado de maneira despretensiosa, com o serviço abre a porta para a comunidade e já faz diagnóstico de 2 casos de câncer de mama, mais 5 casos suspeitos. Quer dizer, imagina, estamos comparando um serviço como no Hospital das Clínicas, lá da USP em Ribeirão, onde eu fiz residência. Quer dizer, era um serviço onde a gente atendia quase 100 mulheres num dia de atendimento. E isso foi o que aconteceu no último mutirão. E melhor, né? Demanda espontânea. Está vindo gente de outras cidades, São Gabriel do Oeste, Araguari, Corumbá, Três Lagoas, Cacilândia. Quer dizer, o interior todo no sábado, porque eles sabem que tem porta aberta e a gente desburocratiza o acesso. É isso que a gente quer. Nessa sexta a gente vai estar no município de Corguinha, nós já estivemos em Ladário, nós vamos lá no Taboco, no distrito de Taboco. Casa Rosa itinerante. Para que a gente possa atender essas mulheres e também a gente fazer o acesso livre, né, sem precisar ter o encaminhamento. A gente também, no mês de outubro e novembro, a gente faz atendimentos itinerantes nos postos de saúde. Nós participamos daquele mutirão da prefeitura, com todos em ação, a parceria da Associação Beneficente Casa Rosa com a prefeitura. E cada vez que a gente vai num bairro, nós tivemos no Campina Verde, nós tivemos no Vila Popular, agora nós vamos estar lá no Nova Lima. Cada mutirão desse é 1, 2 ou 3 casos de câncer que a gente descobre de mulheres que ainda às vezes nem tinham feito nem ultrassom, nem uma mamografia. Então, olha, e tem mulheres de 40 anos que nunca fizeram uma mamografia. Tem esse histórico também, né, doutor? É importante, porque a nossa casuística lá da Casa Rosa, 40% das mulheres que a gente fez o diagnóstico de câncer de mama tinham abaixo de 50 anos. Nossa. 30 mulheres abaixo dos 40, ou seja, antes de entrar na idade de rastreamento. Por isso a importância do autoexame mensal e do exame médico uma vez por ano,
Porque se tiver alguma alteração, procure imediatamente o médico, que vai solicitar um ultrassom, uma mamografia, e se tiver algo suspeito, a gente já vai fazer a biópsia. É o acesso da saúde pública para toda a população. Elisa, você é paciente SUS, né? Sou paciente SUS, muito orgulho. E falo que o SUS, ele é muito bom, porque eu não teria condições de pagar o tratamento que eu faço hoje. Para você ter uma ideia, eu tomo uma medicação que cada ciclo que eu preciso a cada 3 semanas tomar custa R$40 mil. Então, a gente está falando aqui sobre equidade nesse tratamento. Às vezes, a gente vê um tratamento particular com muito mais referência, protocolos e etc. E a gente quer ter essa equidade também no SUS. Muitas vezes a gente precisa entrar, às vezes, na justiça, né? Para poder ter acesso a medicações de segunda, terceira, quarta linha, como é o meu caso, como paciente metastática. E falando ainda em equidade, a gente tem uma questão a nível Brasil. O Brasil é um país muito grande, né? Muito grande. Então, a gente tem um SUS diferente do SUS do Amazonas, que é diferente do SUS do Nordeste, do Sul, do Sudeste. Em São Paulo, o SUS não é igual ao meu SUS. Mas a gente tem aqui, por exemplo, no nosso SUS do Mato Grosso do Sul, um projeto como Casa Rosa, que poderia ser referência no Brasil inteiro. E é referência, né? O pessoal já está de olho, né, doutora? Para ser realmente replicado. Não só falar, legal, funciona, bacana, que bom para vocês. Não, vamos replicar o que está dando certo. Né? O Brasil é grande, ele precisa desse acesso. É o direito de todo mundo, né, É Elisa? O direito do paciente, do cidadão. Agora, você tem essa voz, essa representatividade, não é à toa que tem uma revista Tem. aí no seu cantinho. Você postou sobre os seus 3 anos completos? Sim, 3 anos e 2 meses já. 3 anos e 2 meses, tratando. Me chamou a atenção uma frase: o câncer nunca nos definirá. O que significa isso para você? Desculpa. É uma frase que impacta muito, assim, o que eu tenho vivido, porque as pessoas colocam a gente, nós pacientes oncológicos, numa caixinha onde a gente não pode mais nada, onde a gente é um pobre coitado que precisa de pena. O olhar com pena é isso que você está falando? E assim, as pessoas têm que entender que o paciente oncológico é uma pessoa, que a doença é desse tamanho, e a gente é tão grande, cheio de sonhos, de vontade de viver, e a doença não pode ser a protagonista dessa nossa história. Ela faz parte da minha história, mas ela não é a protagonista. E entender que a gente, como ser humano, a gente quer ser ouvido. A gente quer políticas públicas, né, doutor? A gente quer retomar o mercado de trabalho com empresas que abraçam pacientes oncológicos que já concluíram o seu tratamento e querem recomeçar. A gente quer ter uma vida sexual saudável, porque a gente entra na menopausa dependendo do tratamento. Eu entrei na menopausa com 39 anos. Eu tenho muita dificuldade em voltar a ter uma relação sexual saudável. E eu não tenho ninguém para me indicar um caminho. O que eu tenho que fazer agora? Eu não vou poder ter filhos, não vou poder porque retirei os ovários para controlar a doença. Então, falar sobre vida sexual, fertilidade, volta ao mercado de trabalho, isso é você ressignificar o que aconteceu com você. É você retomar a sua vida num novo normal. É você ter dignidade. É você ainda sonhar. É você ainda se ver vivendo. E quando as portas se fecham para a gente nesse sentido, a gente não tem uma escuta, a gente não tem um acolhimento, a gente se sente nada. Aí a gente tem que ir para cima. E você existe nesse contexto, exatamente, né? Eu existo e eu sou uma das vozes que ecoam nesse mundo, porque eu não sou a única, tem muitas onco-influenciadoras hoje falando sobre isso e trazendo esses temas para debate, porque às vezes é algo, é um silêncio ensurdecedor. Ninguém quer conversar com o paciente oncológico a respeito da vida sexual desse paciente oncológico. E muitas mulheres são abandonadas pelos maridos após o diagnóstico, né, doutor? Ele pode falar muito bem sobre isso. E os maridos que ainda ficam com a gente, que também passam por muitas coisas difíceis, eles perderam a mulher que ele achava que conhecia naquele primeiro momento, porque ela precisa ressignificar toda uma vida. Ela precisa se reabilitar. E a gente, às vezes, precisa dessa força de trabalho
dessa equipe que vai trazer essa reabilitação para essa mulher, que não sabe mais como é viver após o câncer. Eu não sei como que eu vou viver na menopausa. Eu não tive o ciclo normal da menopausa. E muito se fala sobre a menopausa após os 50. É difícil, é isso, calorão, é isso, ressecamento. E é um tema que, assim, era tabu, tá na pauta, né, doutora? Inclusive, as mulheres saudáveis podem fazer reposição hormonal, né? Eu não posso, porque eu trato um câncer hormonal. E assim, a mulher já é uma bomba hormonal, né, doutor? Então aí quando é medicamento que isso interfere, e a natureza, né, feminina também, porque o nosso corpo vai transformando e vem muita surpresa, mesmo assim, sem um quadro clínico, né? Então a gente tem, né, cada fase da vida é uma explosão hormonal. Naturalmente acontece naturalmente. O meu foi assim, eu deitei na mesa de cirurgia, acordei uma jovem senhora. É isso. E eu tenho que saber lidar, porque as pessoas olham só o câncer, o tratamento do câncer, mas eu tenho que lidar com a menopausa, eu tenho que lidar com alguns preconceitos velados em relação à questão profissional. Tem um olhar, e o olhar também, as pessoas acham que vão te encontrar debilitada. Sim. Né? Elas se impactam quando me veem, falam assim, mas você trata câncer metastático? Eu falo, sim. Aí fica me olhando assim, tipo, mas não, você não tinha que estar numa cama, você não tinha que estar bem magrinha, bem debilitadinha, assim, frágilzinha? E nessa hora, como que é a força? Que você tem que acontecer o tempo todo, né, Elisa? A gente tem que, às vezes, se reafirmar muita coisa. Então, assim, gente, eu trato um câncer metastático, mas hoje a medicina avançou, evoluiu, a gente tem uma sobrevida. A ciência é maravilhosa, né, doutor? A gente tem aí pacientes, a gente fala que somos a geração que estamos sobrevivendo ao câncer e a população não sabe o que fazer com a gente. Porque elas não entendem que hoje a gente está viva, apesar de estar morrendo. É o que eu falei no início. Então, assim, para a medicina, no meu caso, não tem mais cura, tem tratamento para controlar. Se um dia descontrolar, eu vou falar igual jovem, né? Eu vou de arrasta. Mas ainda estou viva. E eu quero viver. Você tem dificuldade no mercado de trabalho, Elisa? É porque eu sou metastática. Entende? Eu sou metastática. Graças a Deus, ainda tem muita gente que é muito gente boa, que me abre as portas, me dão oportunidades, acreditam no meu trabalho. De primeira, influencer, então nem se fala. Acreditam no meu trabalho, né? E eu vou seguindo e onde as portas vão se abrindo. Vou seguindo o fluxo. Vou seguindo. Quem vai me dando porta aberta, eu vou entrando, eu vou aproveitando. Mas eu fico pensando nas outras que não têm voz como eu, que não têm essa evidência como eu. Sabe? Aquelas mulheres que receberam diagnóstico de câncer de mama, foram abandonadas pelos seus cônjuges, têm filhos pequenos, têm que viver de doação, de rifa. E quando estão curadas do câncer, não tem ninguém para falar assim, olha, a gente tem aqui um projeto para você abraçar aqui, você é meio período. Ou seja, é uma questão social também, não é só saúde, envolve tudo. São várias camadas. A gente tem a camada ali do diagnóstico, né, que a gente precisa, né, que as mulheres façam seus exames e o diagnóstico seja rápido, até mesmo pela cura, né, 95% de chance de cura, se for muito no início. Mas a gente tem o depois, o pós-câncer. Ninguém fala do pós-câncer, gente. É muito lindo, tá? Você tá maravilhosa, tá? Mas depois, e o pós? Como que eu vou me reabilitar? Como que eu volto? Porque eu não sou mais eu. Eu não sei quem eu sou. Eu tô me redescobrindo ao longo desses 3 anos e ainda nem cheguei a uma conclusão. Que é a frase que eu te provoquei, que você colocou. Que o câncer não me define. E aí aconteceu da Marie Claire. Eu mostro pra essa câmera? Tá focando? Tá. Aí eu tô fazendo esse trabalho junto com a Novartis, né? Vou até abrir aqui. Que é uma empresa farmacêutica, né, mundial, que tem sede na Suíça, com sede também em São Paulo, aqui no Brasil. E eles me mandaram mensagem pelo Instagram, inclusive, para participar do projeto. Eu sou protagonista do Meu Caminho, né? Aí eu falei, gente, será que é verdade esse negócio aí, né? Fake, não? Aí não, é verdade. Eles fizeram uma videochamada, estavam selecionando as meninas para essa campanha. E engraçado que eles focaram em mulheres jovens, porque a gente vê, às vezes, mulheres 50 mais, 60 mais, estampando capas, né? E assim, eu acho que eu sou a mais velha, né? Hoje eu tô com 42 anos. E eu e a Gis Chabara, que é essa daqui de gravatinha rosa, ela é SUS também, nós somos SUS, e ela é de São Paulo. Então, eu sou a única representante do nosso estado, Mato Grosso do Sul. Aí, essa aqui é câncer metastático também. Interlocutora? Câncer metastático, a Ana do Fevereiro Rosa, ela está em remissão de um câncer metastático há
há acho que 5 anos. Ela está há 11 anos em tratamento. E aí vem a Gi Chabara, que ela foi modelo, muito conhecida lá em São Paulo. Aí vem essa aqui, a Linda, que também é do Rio. E essa daqui é a mais novinha. Ela recebeu o diagnóstico, ela é da Bahia, a Gabi. Ela recebeu o diagnóstico de câncer de mama com 23 anos e ela estava grávida. Então, cada mulher tem a sua história, a sua jornada. Então, eles chamaram a gente para ser protagonistas da nossa história, da nossa jornada. E aí saiu essa matéria, né, na Marie Claire do mês fortes que de outubro. Mostram exatamente tudo isso que você entregou pra gente. Exatamente. Né? Então, assim, é a minha voz saindo, assim, né, do Mato Grosso do Sul, né? E eu tomando acho assim uma outra que, forma. São 2 caminhos a sua representatividade enquanto paciente, que é você mostrar a força que você está existindo, vivendo, e outra coisa, que é a nossa mensagem, pessoas que se importam, né? E aí, a gente vai seguindo para o encerramento. Outubro pode ter cor, rosa, mas a prevenção precisa ter continuidade todos os dias. Eu quero encerrar com vocês uma mensagem final de cada um de vocês, que seja forte, que realmente mostre o que eu acabei de falar: esperança, autocuidado, vida, pessoas que se importam, empatia. Annelise. Eu fico muito honrada de ter sido convidada por você, viu, Ida? Por mais que tempo que a gente conheça, né? Mas, assim, muito bom estar passando para todos, né, essa importância que é o Outubro Rosa. Na verdade, a nossa associação trabalha o ano inteiro. Só que o Outubro Rosa é um mês que todo mundo enfatiza, que está ali, né, falando da importância. Eu deixo uma mensagem que continuemos fortes e corajosos para seguir a nossa missão. Porque todo mundo aqui tem uma missão. E eu sempre falei que a missão da minha irmã foi salvar vidas. E a minha é cuidar de vidas. Então, assim, eu fico muito honrada de estar junto com vocês, com histórias, com esse projeto lindo do senhor, com você maravilhosa, porque a gente precisa realmente seguir um dia de cada vez. Obrigada. Elisa. Assim como a querida falou também, quero agradecer muito. Você não está dando voz só a mim, você está dando voz através de mim para milhares de mulheres que batalham, que querem essa visibilidade. Eu estou tendo a honra de ter essa visibilidade. Então, eu não posso não falar coisas que elas falam para mim, sabe? Que me tocam fundo e que eu também vivo junto com elas. Então, assim, a minha mensagem final é: seja protagonista da sua história. Você é maior que o câncer. Você tem que ser protagonista. O câncer jamais será protagonista. Então, a partir do momento que você olha que você é a protagonista, você pode e vai para qualquer lugar que você quiser. Porque enquanto eu estiver viva e tendo voz saindo de mim, eu vou falar isso e eu vou aos 4 cantos do mundo para poder salvar vidas e falar o quanto é importante a prevenção precoce, porque eu já descobri em estágio avançado, e o quanto é importante você se posicionar e tomar as rédeas da sua vida, sabe? E ter essa conversa com o seu médico e decidir junto com ele, ter esse contato humanizado e tomar posse mesmo, ser protagonista. Doutor, uma mensagem e também reforçar a Casa Rosa, né? Os atendimentos pra gente. Ida, eu queria mais agradecer. Eu achei que... Falou, vou lá para um podcast para passar conhecimento, mas eu saí daqui extremamente emocionado de ver o trabalho da Annelise. Lenço de Luz, parabéns pelo seu trabalho. A gente tem acompanhado o seu trabalho. Obrigada. E isso faz toda a diferença naquele momento de fragilidade, onde a pessoa acabou de perder os cabelos e ganha um lenço, ganha um mime, ver que tem alguém do lado se importando. A Elisa, eu já sou um fã dela. A gente lembrou aqui a primeira vez que ela, no dia que ela foi consultar comigo, ela falou: nossa, mas como é que ninguém conhece esse projeto? Eu fiquei indignada, como assim ninguém conhece? Aí ela chegou lá e falou: vou por aqui. Aí eu falei: explica como é que você chegou lá. Aí eu cheguei já colocando no celular e falei: vou gravar um vídeo, tá, doutor? Tá bom. Hello, people! Tô aqui com o doutor Vitor Rocha, tem um projeto Casa Rosa. Você já divulgou? Já, né? no mesmo dia. Eu larguei a minha dor, porque eu já sabia que eu poderia ter um câncer, mas eu falei assim como eu tenho esse problema, outras mulheres devem ter. Sim. Então, eu me curo
tentando ajudar outras pessoas, assim como ela também com certeza se cura ajudando o outro. É um remedinho pra gente. E ela já chegou então divulgando, Apavorando. ela não se vitimizou. E me manda paciente toda semana. Ela não é só na conversa, não. Ela faz a divulgação e fala, vai lá e procura a Casa Rosa. Aí eu pergunto sempre, né? Quem que te indicou aqui? Foi a Elisa, Tem sua uma amiga da galera Elisa. que eu falo, vai lá. E vai vai. embora. Então, assim, eu acho que a gente está falando de algo que é muito importante, tirando o câncer de pele. O câncer de mama é o mais frequente nas mulheres. A gente precisa falar sobre o assunto. A gente precisa falar que o câncer de mama tem cura. Nosso maior desafio enquanto imprensa, enquanto profissional de saúde, enquanto paciente, é divulgar para que as mulheres tenham acesso ao diagnóstico precoce. No SUS, a gente teve um Outubro Rosa maravilhoso, ampliando o acesso da mamografia anual a partir dos 40 anos, prolongando até os 74 anos. Isso é uma vitória das mulheres. Também tivemos aí o apoio agora do governo federal para as mulheres que têm dificuldade de acesso, de fazer a radioterapia, que precisa ir todos os dias, tem um apoio mensal durante esse tratamento, e também a introdução de novas tecnologias, o Kadcyla, que é uma droga de segunda linha, muito cara. Principalmente pro meu subtipo que eu trato, né? Que é o HER2 positivo. 30% dos tumores são HER2 positivo. E aí você tem o HER7. Eu sou do tempo, estou falando 2005, 2006, na residência lá em Ribeirão Preto, que a gente tinha que fazer o laudo para as mulheres conseguirem usar o Herceptin, que é o trastuzumab, porque não tinha disponibilidade no SUS. Hoje a gente já venceu essa barreira. Ou seja, tinha um caminho, hoje está mais fácil. Hoje ela já tem acesso ao Herceptin, ao Perjeta, são outras medicações, e agora uma segunda linha, uma droga extremamente cara, que não era acessível às mulheres para poder ter acesso, só poderiam ter acesso judicializando para poder ter acesso a essas medicações. Então, faça os seus exames mensais, o autoexame mensal dele. Eu vou finalizar incentivando o que a Sociedade Brasileira de Mastologia faz há muitos anos, incentivando o autoexame mensal. Se tiver algum nódulo, o autoexame antes ou depois da menstruação? Uma semana após a menstruação, e se a mulher não menstrua mais, ela marca um dia, todo dia 1º, e faz o seu autoexame mensal. Se tiver alguma alteração, procure imediatamente o médico. Passe numa consulta de prevenção uma vez por ano, o clínico, no ginecologista, no mastologista, ou no enfermeiro ou enfermeira da sua unidade de saúde, quem você tiver acesso, porque a gente que está acostumado a lidar, a gente faz diagnóstico de tumores de 1 centímetro, a própria paciente faz diagnóstico geralmente acima de 2 centímetros, e faz a sua mamografia anual a partir dos 40 anos. Tá? Hoje a gente tem estudo suficiente demonstrando que a mamografia reduz mortalidade pelo câncer de mama em 30% a 40% naquela população que faz o seu exame regularmente. Então, faça sua mamografia anual a partir dos 40 anos e viva uma vida saudável. A Casa Rosa é uma referência para o país, mas eu acho que mais do que ser uma referência para o país, ela tem que estar de portas abertas para a população. E a Casa Rosa, todo sábado, das 7 da manhã ao meio-dia, a gente atende não só a saúde da mulher, como a saúde do homem. Hoje a gente consegue, nesse Outubro Rosa, a Casa Rosa presenteou a população de Campo Grande do Mato Grosso do Sul com exames mais modernos, como a mamotomia, que é um exame diagnóstico, que é superior à punção por agulha grossa, que é a CORE. A gente também está presenteando com o exame do teste genético para as mulheres de alto risco de câncer de mama. Então, são coisas que a gente está colocando a mastologia no SUS de Campo Grande num outro patamar. Como a gente fala na linguagem do futebol, no outro patamar, quando aquele time está indo muito bem. E é melhor ainda quando a gente contagia os outros serviços. Eu tive com o seu Hamilton, que é o diretor administrativo do Hospital do Câncer, essa semana. Ele falou, eu nem conhecia essa tal de mamotomia, mas eu vi você falando numa entrevista aí, eu já chamei meu diretor técnico, o que é esse tal de mamotomia? Até anotei. E se a Casa Rosa faz, o Hospital do Câncer, que é o maior hospital de câncer do estado, também vai ter que fazer. Falei, então prepara o teste genético, e quem vai ganhar com isso são as nossas mulheres. A concorrência do bem para coisas boas, para quem ganha com isso. É o coletivo, né, doutor? É o coletivo. Gente, obrigada pela participação. Este foi mais um episódio do podcast O Estado Play. Que essa conversa inspire mais mulheres a se cuidarem e mais pessoas a se importarem. Eu fico por
por aqui. Até o próximo episódio. Obrigada.